A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão da Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão da Terra. Programa ao vivo, se você estiver escutando no dia 19 de outubro de 2016. 10h07 no horário de Brasília e 9h07 no horário do Nordeste. Tá ok? Então, se você estiver ouvindo neste horário, neste dia, é ao vivo. Se você estiver ouvindo fora deste dia, então é uma reprise, é uma gravação. Ok? Onde a gente fala sobre a psicoterapia reencarnacionista. É aquela psicoterapia que já foi anunciada por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, onde, através da lembrança de nossas vidas passadas, de nossas encarnações anteriores, a gente compreende melhor a nossa proposta para esta encarnação, né? E a gente também identifica quais são os nossos padrões de comportamento que vem se repetindo e a gente precisa melhorar. Ok? Na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, ali consta muito bem colocado sobre é lícito, o fato, né, de ser lícito a gente buscar regressões, lembranças de vidas passadas, etc. E os Espíritos falam o seguinte: para razões fúteis, para besteiras, né? Não. Mas, quando esta lembrança, esta memória, vem dos espíritos superiores e tem um propósito de trazer uma melhora para aquela pessoa, ou seja, trabalhar a sua reforma íntima, aí sim, é extremamente válido. Então, a psicoterapia reencarnacionista, né, em 1946, livro Obreiros da Vida Eterna, é a psicoterapia que as pessoas já fazem, que todos nós fazemos ao desencarnarmos. Ok? E aí a gente desencarna, aí verifica, ai caramba, a minha proposta era ser uma pessoa mais tolerante, e eu, olha, perdi a cabeça com todo mundo, e eu tô vendo que nas vidas anteriores eu também perdi a cabeça com todo mundo, eu ficava nervoso, eu ficava irritado, eu era grosso com as pessoas, agia de forma grosseira, ai meu Deus, e essa encarnação acabei não conseguindo de novo, posso reencarnar de novo? E aí é dada aquela oportunidade, vem mais uma encarnação, e assim vai, né? Diante desse processo. O que acontece com a psicoterapia? O nosso planeta Terra, e nós que aqui estamos, já conseguimos evoluir um pouquinho para termos a oportunidade de visualizarmos esses pontos, as virtudes que nós precisamos desenvolver, tá? Sem precisar desencarnar. Isso daí faz uma diferença enorme. Caramba, a minha proposta era ser tolerante, era ter paciência com as pessoas, né? Então, através de uma regressão de vidas passadas, o meu mentor vai me mostrar o que? Vários fatos, várias situações onde eu tinha a proposta de me melhorar com a paciência, a tolerância e não conseguia. Então, o que isso vai significar para mim? Eu vou redobrar a minha atenção. Ou então, se eu nem prestava atenção nisso, eu vou começar a prestar atenção. Opa! Caramba, isso aqui tem a ver. Isso aqui tem a ver.
né? Deixa eu me cuidar, deixa eu trabalhar essa minha reforma íntima. Então, assim a gente vai desenvolvendo, a gente vai melhorando, ok? Bom, e hoje a gente está dando sequência àquela série, né? Doutor, eu ouço vozes, tá? Eu acho que hoje, ou no mais tardar semana que vem, a gente finaliza esse assunto. A gente tem uma página no Facebook com os 14 programas anteriores. Hoje é o programa número 15. Então, os 14 programas anteriores. Você entra facebook.com/barra Recordando Vidas Passadas. Vai lá, entra lá, você vai ver todos os programas, tá? Inclusive dessa série que a gente está fazendo, Doutor, eu ouço vozes. Tá bom? O nosso e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Vou repetir. Amor, perdão e fé, gmail.com. E, independente de você estar ouvindo esse programa no horário que é ao vivo ou numa reprise, nós temos o nosso WhatsApp, onde sempre, sem exceção, a gente responde às perguntas, aos comentários que vocês enviam para cá. Quando é feita uma pergunta durante o programa, ao término do programa, né, faltando 10 minutinhos, 15 minutinhos, a gente chama o intervalo e retorna respondendo as dúvidas. Se for na reprise ou fora do horário do programa, né, a gente posteriormente vai respondendo um a um. Ninguém fica sem resposta. Ah, você quer saber o WhatsApp, né? Então tá, vamos lá. Tá pronto aí para anotar? Vamos lá, procura aí, anota. Ó, vamos anotar. Chama lá o que está sentado lá no sofá, chama lá o marido, a esposa. Olha só, o jogo que está passando na Globo, tá, vai terminar 0-0. O jogo tá chato pra caramba o jogo. Ó, vem ver pra cá que isso aqui é muito melhor. Vem pra cá, desliga esse jogo chato. O jogo não tem nada a ver, ó. Ó, teu time tá sendo tá com o time reserva aí, entendeu? O juiz não tá muito bem intencionado. Vem ver o jogo, vem ver, tira esse jogo e vem ouvir aqui a rádio. Chama lá, pode falar, que esse jogo tá muito michuruca, entendeu? Depois vai ver o jogo, o time perde, aí você fica, poxa, perdi a chance de assistir o programa da rádio pra ver um joguinho michuruca. Então, vem pra cá, vem pra Rádio Brasil Espírita, ok? Isso, desliga essa televisão e vem pra cá. Então, vamos lá. Nosso WhatsApp, anotou aí? É 55 o código do Brasil. Para quem está fora do Brasil tem que botar 55. Nós temos aqui nesse momento ouvintes do Lesoto. De novo do Lesoto, hein? Que a capital é Macero, né? Do Sudão, Barbados, Indonésia, Estados Unidos, Áustria. Beleza. Então vocês aí, ó, tem que colocar 55. Para quem já está no Brasil, 21, que é o código do Rio de Janeiro. 21 992475631. Vou repetir, hein? 992475631. A gente sempre responde aí as perguntas, tá ok? Bom, no programa anterior a gente estava comentando sobre casos, né, que às vezes a gente tem aquela sensação de estar ouvindo vozes e, infelizmente, a gente tem uma reação. Ah, vai para o médico, vai tomar remédio, vai para o psiquiatra, vai tomar aqueles psicotrópicos todos, vai ficar todo dopado, vai ficar... Quando o problema nada mais é do que uma mediunidade, uma audição e algo verdadeiro. E aí a pessoa toma um monte de remédio, fica dopado, é taxado, né? Ele é, como é que a gente pode dizer? Como se fosse um carimbo, né, naquela pessoa, como esquizofrênico, né? E aí todo mundo já passa a olhar aquela pessoa como doente, como isso, como aquilo, quando às vezes é apenas uma mediunidade, às vezes é apenas uma recordação, uma lembrança, uma regressão espontânea de uma vida passada. Veja só, mais uma vez falando, a gente orienta o quê? O psiquiatra, o psicólogo, é claro que devem ser consultados, porém, vai numa casa espírita antes. Procura um psicoterapeuta reencarnacionista antes. Sabe por quê? O que acontece? A psicologia e a psiquiatria, né, têm o seu valor, funcionam em muitos casos, tá? Mas
ambas essas ciências, elas partem do princípio não reencarnacionista. Não acredita na vida após a vida, nem na reencarnação. Então, na hora que você vai num centro espírita ou num psicoterapeuta reencarnacionista e fala: doutor, eu estou ouvindo vozes. Esses vão olhar para você e vão falar assim: pode ser uma mediunidade, pode ser uma regressão de vidas passadas, o mentor mostrando alguma coisa, ou ele mesmo tendo uma regressão espontânea. Pode ser tudo isso. Vamos tratar, fazer uma educação mediúnica. Você não vai gastar quase nada, tá? E vai ficar bom. Indo no psicólogo e no psiquiatra, especialmente no psiquiatra, ele vai tratar o quê? Da parte física. É algum problema no cérebro, é alguma coisa, é algo que não existe, vozes não existem, coisas desse tipo. Vozes não existem. Então, e o Chico Xavier, como é que fica? E o Divaldo Franco, e tantos outros. E você pensa que isso é só com esses ícones do espiritismo? Não, com qualquer pessoa. Todos nós temos mediunidade em algum grau. Percebe? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Às vezes, pode ser realmente uma questão física. Aí sim, tem que ir no psiquiatra e tomar um remedinho ali e tal para poder ajudar. Ok? Mas, orientação. Procura uma casa espírita, procura um psicoterapeuta reencarnacionista. Como é que eu vou achar esse psicoterapeuta, Sérgio? Olha, na página da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, www.portalabpr.org. E você que é psicólogo, que é psiquiatra, a gente convida também, porque existem esses cursos, e vocês percebendo isso, olha, o trabalho de vocês, se já é bom, ele vai ficar top. Porque vocês vão passar a levar em conta também esse aspecto na hora de fazer o atendimento. São muitos psiquiatras e muitos psicólogos que fazem o curso da Associação Brasileira, né? Se tornando também psicoterapeuta reencarnacionista, e contam de vários casos, vários pacientes, onde não chegou a ser necessária a aplicação de remédios, de psicotrópicos e tudo mais. Então, vale muito a pena conhecer isso. E você que quer fazer um tratamento, quer procurar alguém, tem ali. Você vai entrar no site, vai botar lá o seu estado, a sua cidade, e vai aparecer uma lista ali. Tem também o departamento de caridade, que você pode, olha, não tem como fazer uma consulta, nada disso. Tem o departamento de caridade, tem tudo ali direitinho. Então, a pessoa que está ouvindo essas vozes, né? A gente comentou no último programa, a gente estava falando sobre alguns casos, né, onde ocorre isso. Então a gente falou sobre um afloramento, né, nos sonhos, né? Então a gente falou que os sonhos, muitas vezes, ele pode acontecer na hora do sono, 3 fenômenos. O primeiro é o afloramento do conteúdo inconsciente nosso. Depois, é uma projeção astral. A gente sai do nosso corpo e viaja, vai a vários lugares, várias regiões, né? A gente comentou até que, procurando aí as palestras do Wagner Borges, vou repetir o nome, hein? Wagner Borges. Ele fala sem ter nada a ver com o espiritismo, fala como ciência, né? E prova ali o quanto que a gente faz essas viagens astrais. E muitas vezes também na hora do sono, a gente tem uma regressão espontânea. É muito interessante que às vezes a gente tem um sentimento do tipo assim: olha, eu não viajo de avião não, sabe? Porque eu tenho uma sensação que um dia é capaz de eu cair, que eu vou cair num voo, que o avião vai cair, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma sensação de que isso vai acabar acontecendo. Olha só, muitas vezes ela tem essa sensação, mas ela não está com uma premonição, não. Ela está com uma recordação de uma vida anterior ter caído de avião. Então isso ocorre muito frequentemente, né?
Uma pessoa que está dormindo e sonha que está presa numa cadeia, por exemplo, que está numa guerra, que está sendo enforcada, ou qualquer coisa assim, né? Ao despertar, recorda fragmentos disso. E isso pode ser analisado como algo real do seu dia a dia, em que se sente preso em sua realidade, um casamento às vezes asfixiante, um emprego que não satisfaz e tudo mais, né? E esse seu cotidiano é uma guerra. É cheio de dificuldades, cheio de lutas. Então a pessoa que costuma não manifestar o que sente, não verbalizar, engolir, né? Então isso pode ser muitas vezes o quê? Fatos reais ou incursões que ela está realizando no seu inconsciente. Ou seja, ela está regredindo a fatos traumáticos de vidas anteriores. Percebe? Então o que acontece? Na hora que vai fazer uma análise com o psicoterapeuta em relação a isso, né? Vendo esse seu dia a dia e tal, isso começa a clarear. E com a regressão, a pessoa vai se desligar daquele fato, daquele evento lá de trás. Já comentamos aqui um caso muito clássico, né? Já falamos em vários programas. A pessoa que se sentia fedorenta, se sentia com um cheiro horroroso toda vez que ouvia barulho de porta fechando ou de janela. Começou a ter esse problema de 15 anos para cá. E mais, ela dizia que estava com um cheiro horrível. E ainda ouvia o comentário das pessoas sobre o cheiro dela. Ela está fedendo, está com um cheiro ruim, né? E ela falava isso, foi em vários tratamentos. Durante 15 anos foi buscar onde tratar, foi em tudo quanto é lugar. Ninguém conseguiu resolver. Numa regressão de psicoterapia reencarnacionista, o mentor mostrou a ela uma vida anterior onde ela teve uma doença de pele, provavelmente a lepra, e tinha que ficar isolada no quarto. Imagina isolada, trancada, né? A gente estava ouvindo na palestra anterior, né? O nosso expositor estava falando, né, pela Rádio Brasil Espírita, que antigamente a lepra, a pessoa já tinha medo de pegar pela sombra. Se chegasse perto, se a sombra passasse pela pessoa, eles achavam que já estavam contaminados. Imagina só. Então ela ficava isolada. E na hora que iam dar comida para ela, né, o alimento, era a hora que abriam. Tinham que bater na janela ou na porta, abriam, e aí o que acontecia? Imagina, abria aquela porta, vinha aquele cheiro horroroso. E aí todo mundo comentava, nossa, tá insuportável esse cheiro. E mais, aí ela reconheceu uma pessoa ali, daquela família dela, como um vizinho do prédio onde ela mora. Aí o psicoterapeuta perguntou, esse vizinho foi morar aí há quanto tempo? Há uns 15 anos. Ah, exatamente quando começou ela a ter isso. Ou seja, veja, foi o start, né? Foi o ponto de partida para trazer aquela lembrança toda. Igual quando a gente às vezes escuta uma música mais antiga, que nos lembra algo legal, né? A música que foi tocada lá na festa do seu casamento, quando você ia para algum lugar. Nessa hora que toca a música, você não vinha assim, de estalo, uma memória, uma lembrança de todo um evento lá de trás? Com ela foi a vista daquele vizinho. E veja, tão logo ela percebeu isso, que foi apenas um fato, um evento de uma vida anterior, ela se desligou daquilo, nunca mais teve problema nenhum, nunca mais se sentiu naquela condição que ela se sentia lá atrás. Ok? Então a gente comenta muito isso, tá certo? Quer ver uma outra coisa? Ó? Muitas vezes uma raiva, uma tristeza que alguém sente e acredita que veio de situações da sua infância atual ou da sua vida cotidiana, às vezes essa raiva ou essa tristeza, ela tem origem no seu passado, mas de outras encarnações. Então, por exemplo, uma pessoa que esteve presa numa vida passada, em uma cadeia, por exemplo, e aí sonha com isso, e que não gosta de ficar em lugar fechado, ela pode ainda estar sentindo a mesma raiva que sentia lá naquela cadeia na vida anterior. A tristeza, o desânimo, vontade de dormir. Então, com a regressão, desligando-se daquele fato, a raiva ou a tristeza naturalmente vão diminuir ou até desaparecer. Quer ver uma outra coisa? Vou falar um outro caso aqui. De um homem que queria saber por que frequentemente ele sentia uma raiva incontrolável.
Ele do nada ficava com uma raiva danada, né? Então ele se viu numa arena sendo atacado por cachorros como diversão. E lá ele sentiu uma raiva enorme, uma indignação. E ele disse que essa raiva era exatamente igualzinha à raiva que ele sentia hoje em dia. Então, recordando aquele fato, até seu desencarne, até subir para a luz, até não estar mais sentindo raiva, ele melhorou, mas foi muito, muito, muito mesmo. Pessoas que às vezes sentem uma tristeza sem uma causa evidente, sem uma explicação. Caramba, eu tenho dinheiro, eu tenho a família, eu tenho pessoas que eu gosto, tem pessoas que gostam de mim, todo mundo me trata bem, mas eu ainda me sinto triste. Né? Então, podem estar vivendo no seu inconsciente uma situação triste, deprimente de outra encarnação. E aí, quando ela se desliga desse evento de uma outra encarnação, melhoram bastante, ou até se curam disso por completo. Sensação de solidão, de estar abandonado, também pode ser resolvida com a regressão, se for encontrada essa situação do passado. E aí, veja só, quem mostra isso, a psicoterapia reencarnacionista, ela não é por hipnose. Ela é um relaxamento, toque uma musiquinha, a pessoa fica mais relaxada para expandir o seu campo áurico. E aí o mentor espiritual daquela pessoa é que vai mostrar para ela fatos, situações, eventos ali que possam estar causando aquele trauma, aquela fobia, aquele sentimento, ou até situações que vão ser importantes para ela trabalhar a sua reforma íntima. Ok? Um ponto aí também que é importante a gente comentar na hora do sono, tá? Ocorre muito isso também. Às vezes é a ação dos espíritos obsessores, que aí é interpretado, né, como sonho ou pesadelo. Ok? Então, a gente precisa compreender isso direitinho, tá? É muito importante você saber essa diferença. Então, estudando numa casa espírita ou consultando um psicoterapeuta, ele vai mostrar isso aí direitinho. Porque na hora que você está no seu sono, em desdobramento, principalmente quando você vai dormir com a sua vibração, com a sua sintonia baixa, né, você dorme conectado com esse padrão vibratório desses espíritos de trevas. Como assim, Sérgio? Antes de dormir, tá ok? Vamos lá, você chamou aí o marido, a esposa, principalmente o marido, né, que está insistindo em assistir o jogo, aquela pelada que está passando na televisão, desliga aquilo. Mas ele insistiu, o time dele perdeu de 4-0, ele já vai ficar com a raiva danada, né? Já vai ficar nervoso, já deve estar xingando aí o jogador, o juiz, aquela coisa toda. Por isso a gente fala, desliga, vem para a Rádio Brasil Espírita. Mas está lá, está xingando lá o juiz, aquela coisa, perdeu de 4-0. Aí depois entra o noticiário. Aí no noticiário ele só conta desgraça. Ele fala assalto, tragédia, assassinato, crise, né, roubos, insegurança, e mais começa a falar sobre isso. O que acontece? Essa pessoa vai ficando aflita, vai ficando com medo. Ai, meu Deus do céu, está acontecendo isso. Ih, caramba. Aumentou o preço. Ih, caramba, agora como é que vai fazer? E vai ficando com medo, vai ficando aflita, vai ficando nervosa. Já estava com raiva, né? Porque o time perdeu de 4-0. Não quis vir para cá, para a Rádio Brasil Espírita, já ficou com raiva por causa disso, né? Então, aí fica com essa aflição vendo o noticiário, fica com medo, fica com traumas, fica com um monte de coisas nesse sentido. E depois, quando termina o noticiário, né, o apresentador, na maior cara de pau, ele fala boa noite. Mas como boa noite? O cara só contou desgraça, ele fala boa noite. Aí você vai dormir com sentimentos de raiva, de aflição, de medo, de trauma, de intranquilidade. Está vibrando em que padrão, hein? No padrão de espíritos de luz ou de espíritos trevosos? Acho que não precisa nem responder, né? E aí tem os pesadelos e tudo mais, ok? Então é importante a gente compreender isso aí direitinho, tá certo? Vale lembrar, né, de espíritos obsessores. Também existem espíritos obsessores, veja só, que não estão acompanhando alguém para fazer mal. Muito pelo contrário.
Alguns estão ali por amor, por querer cuidar, proteger essa pessoa, né? É o exemplo, por exemplo, de um pai ou uma mãe que desencarnado permanece na casa onde vivia para zelar pelos filhos, pelo cônjuge, etc. Aí durante o sono, né? E eu acho que várias pessoas que mandam mensagem aqui pra gente pelo WhatsApp contam isso, né? Durante um sono, alguns deles podem encontrar esse familiar morto, né? Desencarnado, conversar com ele, se abraçarem. E ao despertar fica aquela nítida sensação daquilo ter sido algo real. Mas foi realmente real, ok? Mas nas sessões de psicoterapia tradicionais, né? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, isso já é interpretado como saudade, desejo de encontrar o pai ou a mãe que já morreu, tal. É claro que pode ser isso, mas também pode ter sido um encontro real e não imaginário. Então a psicoterapia, né, por que as psicoterapias, né, as sessões tradicionais de psicoterapia, vão falar que é saudade ou qualquer coisa assim? Por quê? Eles não acreditam, né, em vida após a vida. Não acredita em reencarnação, então vai falar que é saudade. O psicoterapeuta, a psicoterapia reencarnacionista e com a casa espírita, eles já vão dar um toque extra aí. Pera aí, pode ser saudade sim, mas pode ser também um encontro real com aquele espírito. Então, são muitas as questões que a psicologia e a psiquiatria não levam em consideração. Aliás, nem sabem que existem. Por quê? Eles consideram isso como assuntos religiosos ou esotéricos e por isso vão sendo desconsiderados ou até ridicularizados. Tá? É uma lástima isso, né? Que tantas pessoas acabem sendo prejudicadas fisicamente, né? Por aquele uso intempestivo de psicotrópicos, né? E muitas vezes desnecessários. E moralmente, porque passa a ter os rótulos de uma psiquiatria ainda atrelada a proibições seculares. Então, com esse avanço tecnológico, né, no estudo do cérebro, no mecanismo e tal, não está sendo acompanhado ainda o avanço na mentalidade da psicologia e da psiquiatria, né, que vai permanecendo ainda com essas concepções de séculos atrás. Então é recomendável o quê? Uma pessoa que vê um ser ou escuta vozes, vai na casa espírita, vai no centro espírita, para investigar o que está vendo, o que está ouvindo. Se for diagnosticado que existem um ou mais espíritos obsediando, depois de realizar o tratamento espiritual de desobsessão, aí ainda continua enxergando ou ouvindo, tá? Vai procurar um psicoterapeuta para se tratar. Quando não existem espíritos obsessores, foi na casa espírita, os médiuns videntes chegaram, né, de vidência, falaram, não tem obsessor nenhum aí. Aí sim, vamos ao neurologista, ok? Para poder descartar a existência de transtornos orgânicos. Então, considera. Agora, quando você consulta primeiro o psiquiatra, ele vai implicar uma decisão de saber qual é o seu rótulo psiquiátrico. E daí em diante, né? E quais psicotrópicos você vai tomar provavelmente pelo resto da sua vida. Percebe? Isso aí é muito importante ter esse cuidado. Veja, em nenhum momento, você aí que está no Suriname, na Itália, na Alemanha, no Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos, a gente não está falando para que você esqueça o psiquiatra ou esqueça o psicólogo. Não é isso. São importantíssimos. Particularmente falando, eu acho que um acompanhamento com o psicólogo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, faz muito bem para a pessoa. Infelizmente, botam rótulos, né, de que, fizer isso, eu vou no psicólogo, estão dizendo que eu estou maluco. Olha só de pensar em ir no psicólogo já vai falar que estão achando que está maluco. Quantos casos desses que eu vejo por aqui? E aqui a gente faz um trabalho de mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Então, é muito importante ter esse cuidado. Mas antes, vai ver essa parte espiritual, né? E aí a gente comenta aqui sobre a psicoterapia reencarnacionista para quem ouve vozes, né? E que ouve os familiares. Então, o que acontece? As pessoas que ouvem vozes, na imensa maioria das vezes, estão ouvindo mesmo.
São vozes de espíritos. Às vezes você ouve fisicamente, e às vezes você ouve na tua mente. E aí é a hora que confunde mais. Porque eu penso que é um pensamento meu, eu acho que é um pensamento meu. No meu caso, da minha mediunidade, tá? Uma coisa que eu fiz, que aliás os mentores me orientaram, eu falava, não, isso é coisa minha, não é possível. Não é possível que venha tanto troço assim. Primeiro, eu observava quando eu tinha um pensamento e me vinha um outro imediatamente, mas contraditório. Eu falava, pô, não pode. Ou é ou não é. Como é que eu vou ser... Como é que, né? Como é que pode ser duas coisas ao mesmo tempo? E depois eu falava, eu vou começar a perguntar coisas que eu não sei a resposta. Se me responderem, eu vou pesquisar para eu poder ver se é ou não. E aí eu começava a fazer perguntas e vinham respostas assim que eu não tinha a menor ideia. Eu falava, mas isso não sou eu. Isso não, pô, nunca iria imaginar isso. Às vezes eu cheguei a fazer perguntas até em inglês. E me responderam em inglês lá, uma sigla lá, que eu não sabia. E depois eu fui encontrar exatamente aquele significado. Né? Então, o que a gente coloca aqui? Veja só, aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Né? Então, realmente estão ouvindo. E aí, o que acontece? Muitas vezes são espíritos, são vozes de espíritos, onde a presença pode ocorrer por algum tipo de afinidade, um parente, um amigo desencarnado, às vezes um companheiro de drogas, bebida, cigarro, um companheiro ou um inimigo de vidas passadas. Pensa que não? Também acontece um inimigo de vidas passadas, né? E algumas vezes simplesmente para estar perto, ter uma companhia, mas geralmente é com a finalidade de perturbar mesmo, de prejudicar, para que comece a usar drogas, para que venha a beber, né? Ou venha se motivar por situações de outras encarnações em que foram suas vítimas ou companheiras. Às vezes vem espíritos, nossa, pessoas que às vezes chegam em casa espírita e não, deixa eu trabalhar agora na caridade, deixa eu auxiliar o próximo. E começa a aparecer obsessor falando assim, esse cara não é nada disso não, esse cara não presta não, esse cara gosta de farra, ele gosta de ficar maltratando e tal. Que conversa é essa de caridade? Esses espíritos ficam danados. E aí é feito o tratamento de desobsessão, eles se afastam e a pessoa passa a viver o caminho da caridade, do auxílio ao próximo e tudo mais. Então, veja só, é muito frequente também um amigo, um parente que morreu e não foi para o mundo espiritual, uma colônia espiritual, como o Nosso Lar, como tantas outras, né? Ele permanecer na sua casa ou buscar a companhia de alguém com quem tinha uma afinidade, que fica do seu lado em busca de companhia, no caso de um espírito desencarnado, por exemplo, que seja um ex-usuário de drogas, lícitas ou ilícitas. Ele vai procurar a companhia desse usuário para usufruir da droga através da sua aura, do seu campo áurico, né? Ou no caso, por exemplo, de ser uma afinidade do passado, ou encontrar um algoz, né, um inimigo, ou um antigo companheiro de aventura, de alguma outra ação, atividade, ou por vingança, não enxerga essa pessoa como ela é hoje em dia, e sim como ela era lá atrás. E aí permanece sintonizado com ela, aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, veja só, é preciso compreender o único poder que um espírito desencarnado tem sobre um encarnado é o de conseguir entrar no seu pensamento e começar a falar lá dentro. No caso de um amigo, um parente querendo receber ajuda, às vezes um caso de um ex-usuário de drogas. Se vocês querem ver, quem tem mediunidade, às vezes você vai visitar um hospital, vai fazer... Por exemplo, às vezes eu vou fazer doação de sangue, né? É uma boa recomendação. A cada 3 meses você pode fazer uma doação de sangue e tudo mais. Várias vezes estando no hospital, espíritos, né? Pessoas que desencarnaram há pouco tempo e ainda estão perdidas por ali, chegam de forma desesperada e começam a falar... olha, precisa falar com meu parente, precisa falar isso, ó, tem que dizer que eu estou vivo, tem que dizer que eu estou aqui, tem que dizer que eu... Ele está desesperado. E aí não adianta muita coisa. A gente precisa fazer o quê? Orientá-lo,
procure uma colônia de auxílio, veja quantos mentores estão aqui e tudo mais. Mas eles chegam e participam disso, ok? Então é muito importante a gente conseguir compreender isso, tá certo? Então eu não vou mais ao hospital fazer doação, não. Gente, não é em doação, tem espírito em todo lugar, a todo momento, inclusive agora, no local onde você está. Ah, não tem não, não estou vendo. Você acha que não está vendo, mas é uma presença constante. Da mesma forma que você está na internet ouvindo a Rádio Brasil Espírita, né? Tem aí um número X de ouvintes, você não vai achar que só tem vocês na internet. Tem milhares e milhões de bilhões de pessoas na internet. A mesma coisa, mas com o plano espiritual. Eu estou dando um exemplo no hospital, onde, com a mediunidade, você compreendendo isso, não precisou tomar remédio, não precisou nada. Simplesmente, ao fazer uma prece por aquele irmãozinho ali, ele foi encaminhado. E pronto. Percebe? Então, são vários os casos. Quer ver só uma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso... a maioria, né, das pessoas que são taxadas, né, rotuladas como paranoicas, o que acontece? Das ideias paranoicas, né, são sintonias com vidas passadas, onde aquilo que a pessoa afirma que teme e tem medo realmente aconteceu. E ela está vivendo isso todo dia dentro do seu inconsciente, tá? E devido à ação de espíritos desencarnados também sobre o seu pensamento, também pode ser isso. Então, é recomendado que, além do tratamento de desobsessão na casa espírita, ou espiritualista, gratuito, ou a baixo custo, né, para colaborar com as despesas da casa espírita, né, também a realização de quê? De você investigar o seu inconsciente pelas regressões de vidas passadas, para se desligar dessas antigas situações que estão afetando atualmente. Percebe aí? Às vezes ocorre, vamos supor, uma mãe que tem um filho, né? E o filho cresceu, o filho vai casar. Ah, meu Deus do céu, não, ele é meu, agora está casando e tal. Ah, não queria que casasse com aquela pessoa, e às vezes a pessoa é maravilhosa. Ah, não queria, e agora eu sei que estou errado, sei que sou isso, sei que é aquilo, enfim, um monte de coisa. E aí quando o filho se casa, a mãe não se conforma. Né? Já ouviram esse tipo de história? Já viram esse tipo de história? Ah, é você que está vivendo essa história? Caramba! Vamos lá. Disfarça, não olha. Olha para trás do computador, olha para o celular. Pronto, isso. Disfarça. São vários os casos de mães assim, que na verdade elas sabem que o filho tem que seguir o rumo dele, mas tem esse sentimento de perda muito grande e às vezes vão tratar a nora muito mal, né? Mesmo sendo uma pessoa boa, maravilhosa, por ciúmes, mas não um ciúme desta vida, mas às vezes um ciúme por quem sabe uma situação de numa vida passada ela ter sido esposa daquele que nesta vida é o filho. Percebe aí? E aí, quando no inconsciente ela ainda tem um sentimento de esposa, ela é mãe, mas tem um sentimento de esposa porque foi esposa numa vida anterior. E aí ela sente, né, o íntimo dela, quando vê aquele filho se casando, que foi marido numa vida anterior, ela sente como se estivesse sendo traída, por exemplo. E são vários os casos, são vários, são muitos casos que chegam aqui no nosso WhatsApp de pessoas falando isso. E aí eu sentia, eu ficava com... Eu sei que eu estou errada em querer interferir, mas o meu sentimento é muito forte. E aí fazendo uma psicoterapia, fazendo uma regressão, aí o mentor mostrava uma vida onde ela tinha sido esposa daquele que nesta vida está sendo seu filho. Então fez o desligamento. Opa! Ele foi marido lá atrás, ele não é mais isso. Agora nesta vida ele é filho. E eu na condição de mãe, eu quero meu filho feliz. E se eu quero ele feliz, não adianta eu agir como esposa, porque eu não sou esposa nessa vida, eu sou mãe nessa vida.
então eu tenho que agir como mãe, e não como esposa ciumenta e aquilo tudo. E são muitos, olha, muitos mesmo, de casos onde resolveu. E o relacionamento entre sogra e nora, e o filho, né, que ficava perdido nesse tiroteio, porque ele tendo duas pessoas que ele ama, como agindo como inimigas, uma com a outra, isso era complicado. E através de uma psicoterapia, uma regressão, onde o mentor mostrou isso. Ah, Sérgio, mas o que o mentor vai mostrar numa regressão? Não faço a menor ideia. Ele é o mentor, é ele que vai mostrar. É ele que sabe o que pode mostrar, o que não pode mostrar. Percebe então? Então, vamos lá. Voltando aqui. O que acontece? A gente pode falar aqui, deixa eu dar uma procurada aqui no meu roteiro. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro. Veja só, a gente falou sobre aquele caso, né, de pessoas que ficam tomando... não, vamos na casa espírita primeiro e tal. Agora tenha cuidado. Às vezes você tem uma pessoa... eu estou ouvindo vozes. Ela está ouvindo vozes. E está ameaçando se matar. Ou matar alguém. Ou demonstrando atitudes de risco para si mesma. Ou para outras pessoas. É lógico. Ela tem que ser medicada imediatamente. Internada até se for o caso. Ok? Mas, ao mesmo tempo, começa um tratamento espiritual. No espírito, veja só, vai estar tratando o corpo com essa medicação e vamos tratar o espírito. O grande problema é que a gente só quer tratar do corpo, a gente não quer tratar do nosso espírito. Aí a coisa complica. Ok? E esse tratamento espiritual, ele também pode ser realizado mesmo com aquela pessoa tomando medicamento. Isso não interfere em nada. Ok? Então é preciso a gente entender. Às vezes ela se recusa a sair de casa, se recusa a ir ou está internada. Uma outra pessoa pode ir por ela, para servir de intermediário, como uma ponte, né, vamos dizer assim, para fazer a desobsessão à distância, que também pode dar o mesmo resultado positivo. Ou, pelo menos, fazer com que ela melhore o suficiente para começar a ir no local para fazer o tratamento de desobsessão. Percebe aí? Outra coisa, às vezes, enquanto o médium, sem controle da sua mediunidade, continua obsediado, ouvindo vozes, né, encolhendo-se, com medo, sem saber o que fazer, sentindo-se dominado pelas vozes, acreditando que está louco, ao mesmo tempo, faz um tratamento psicoterápico adequado para isso, para esse tipo de situação. Um tratamento que tenha como objetivos, vamos lá, primeiro, fazê-lo libertar-se do diagnóstico de esquizofrenia e assumir-se como um médium sem controle da sua mediunidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, mudar de atitude, entender que ele não é fraco, nem indefeso, nem nada. E que ele pode conversar com espíritos que estão lhe influenciando, para fazer ele se achar negativo, se achar fraco, se achar aquilo tudo. Terceiro, convencer aquela pessoa a ir a um local especializado em tratamento espiritual de desobsessão. Quarto, estimulá-lo, vamos incentivar essa pessoa a estudar, a se desenvolver e se disciplinar na sua mediunidade. E quinto, concordar em tomar ou manter os medicamentos psiquiátricos se for necessário, pelo tempo necessário, ou mesmo se internado, se houver um risco para si mesma ou para outras pessoas. Ok? Deu para entender aí? Bom, na semana que vem a gente vai falar sobre o seguinte: como é que funciona esse tratamento passo a passo, tá? Passo a passo. A pessoa que está com diagnóstico de esquizofrenia, aí a gente vai ver o passo a passo aí com tudo isso, para a gente poder comentar, e aí vamos encerrar essa série Doutor, Eu Ouço Vozes na próxima semana falando sobre isso, tá ok? Eu vou repetir o nosso WhatsApp, a gente vai chamar o intervalo,
né, e voltamos respondendo as perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp. Então, WhatsApp 21, que é o código do Rio de Janeiro, 99247-5631. Então, 21 99247-5631. Vamos chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta respondendo aí as perguntas. Chama lá! Muito bem, estamos de volta, né? E chegou a hora aí de responder as perguntas, e quem quiser pode continuar mandando perguntas, a gente vai responder pelo próprio WhatsApp, tá ok? Mesmo que você esteja ouvindo aí numa reprise, não tem problema nenhum. A gente convida a curtir a nossa página no Facebook e compartilhar também, facebook.com/recordando vidas passadas, tá? Pode mandar sua dúvida, pergunta. Nessa página do Facebook tem a reprise dos nossos 14 últimos programas, tá certo? Hoje é o programa número 15. Em todos os programas lá, onde aí você, acompanhando a sequência, vai compreender muito melhor sobre a psicoterapia reencarnacionista, tá? Bom, a primeira pergunta aqui foi a seguinte: boa noite, Sérgio. Eu vivencio essa mesma situação de mãe e sogra que você falou, aquilo que a gente comentou ainda agora, né? Eu preciso saber o que fazer por causa da vibração negativa da mãe em relação a mim, sendo que a mãe não aceita mesmo tendo conhecimento da doutrina. Sabe por que ela não aceita mesmo tendo conhecimento da doutrina? É porque é algo inconsciente para ela. Percebe? É algo que já está no piloto automático dela. Então ela vai fazendo isso sem nem perceber. Sabe, coisas que a gente tem, atitudes que a gente tem que são automáticas, né? Veja só, se você se machuca, alguma coisa, você esbarra alguma coisa, você não fala automaticamente ai, né? Se machucou, você fala ai. Agora, nos Estados Unidos, eles falam ouch. Repara só. Então, é o piloto automático de cada um. Imagina então, seria assim, compreensível uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e vem para o Brasil, e aí ela se machuca, ela vai falar ouch, não vai falar ai. Aí ela vai pegar, eu falei esse ouch, todo mundo olhou para minha cara, meio estranho, né? Então, aí ela começou a modificar aquele hábito. Então, veja, ela mesmo tendo conhecimento da doutrina, algum ponto, muito provavelmente algum ponto que ela ainda está presa naquela situação. Assim como tem pessoas que ainda estão presas por um trauma do passado em relação a ficar em lugares escuros, a medo de altura, a medo de avião. Nossa, são tantos casos de medo de avião, medo de água, né? Não, tem gente que não entra aqui para entrar numa piscina que tem 1 metro de altura ali, né, de profundidade. Ela entra de boia e com a mãozinha ali encostada na borda, que tem medo aquela boia de bracinho, igual de criança. Veja só, ela sabe que ali é raso, ela sabe que a chance dela se afogar ali é mínima. Quando ela entra, né? Porque tem que ficar muito custo para aquela pessoa entrar. E aí, como é que fica? Muito provavelmente, mesmo que ela tenha esse conhecimento de que ali não tem risco e tudo mais, mas o inconsciente dela é mais forte. Então, no caso dessa pessoa com esse medo de se afogar, uma psicoterapia, uma regressão, muito provavelmente o mentor mostraria um fato, uma situação. Veja, o que você teve com problema no mar. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um chute aqui, tá? Foi um navio, você naufragou no Titanic. Aí não teve jeito, todo mundo ali morreu. Não tem... Mas veja, naufragar no Titanic, em alto mar, é uma coisa. Agora, você entrar numa piscininha, então foi no Titanic, foi aquilo. Não, peraí, são coisas bem diferentes. Então ela se desliga daquilo ali, percebeu? Então, Evelyn, muito provavelmente é esse o grande ponto aí que acontece.
Tá certo? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Se não sabemos o porquê de estarmos aqui e o que viemos para reformar em nós, por que então existe o esquecimento enquanto nascemos? Veja só, existe o esquecimento quando a gente nasce e quando estamos aqui, justamente porque a gente se lembrar de tudo, o negócio é complicado. Eu vou voltar para o exemplo da Evelyn, né? com a sogra, né? E tudo mais. Mas vejam, elas já se falam, né? Elas conseguem, elas estão próximas. Pode ser também, vamos lá, dentro disso, né? A gente falou que pode ser uma situação lá de trás que ela tenha sido esposa do marido dessa vida. Mas às vezes pode ser também que elas tenham sido inimigas em vidas passadas, inimigas de se matarem uma a outra. E veja, elas estando juntas nessa vida sem se matarem já é um grande progresso dentro do aspecto de evolução espiritual. E numa próxima vida já vão se entender melhor. E numa outra vida já vão ser amigas. E numa outra vida, quando desencarnar, vão falar: eu quero nascer junto com ela de novo. De tão amigas que elas vão estar. Agora, imagina se a gente reencarnasse, o que é aquela desgraçada que está aqui agora, reencarnou de novo e está perto de mim de novo. Eu não aguento não. Como é que ia ficar em relação a essa memória? É por isso, tá? Para quem mandou essa pergunta, é por isso que na psicoterapia ela não tem hipnose, porque na hipnose o psicoterapeuta ele vai investigar isso. E aí às vezes ele vai chegar nesse ponto que vai fazer mal para aquela pessoa. Só vai complicar mais ainda, né? Aquela proposta de aproximação entre esses dois espíritos, que foram inimigos e estão na mesma família, né? E aí o psicoterapeuta que foi investigar aquilo para fuçar, né, essa memória, vai complicar. Então na psicoterapia, por isso que é o mentor que mostra. O psicoterapeuta não investiga nada. Ele simplesmente vai participar, vai utilizar ali as técnicas direitinho, né? Mas quem conduz a regressão é o mentor espiritual daquela pessoa, porque ele é que sabe o que é permitido lembrar e o que não é permitido, o que não vai fazer bem para aquela pessoa lembrar. Deu para perceber? Exatamente de acordo com o que consta na pergunta 399 do Livro dos Espíritos. Tá certo? Outra pergunta aqui. Se a personalidade congênita é a chave para a reforma íntima, então muitas encarnações nossas foram jogadas fora? Por que sempre voltamos com a mesma por que se sempre voltamos com a mesma personalidade significa que temos dificuldade para a mudança? Olha, você de repente mora aí numa determinada casa há 60 anos. Mora há 60 anos, tá? Na mesma casa. E aí você tem uma rotina, você vai num lugar, vai no trabalho, vai fazer qualquer coisa, né? E aí você volta para casa sempre pelo mesmo caminho. Eis que, de repente, você se muda para uma outra casa. É muito provável que, ao se mudar para uma outra casa, ainda mais se for assim, alguns quarteirões só de distância, quando é num outro bairro, uma outra cidade, aí não. Mas, de repente, você se mudou para uma casa que fica 2 quarteirões, a 2, 3 quarteirões. Você não acaba numa hora que você está indo para essa casa nova, no chamado piloto automático. Você chega e, pum, entra lá pega a direção da casa antiga. Vou dar um exemplo. Fórmula 1. Aquele piloto, Lewis Hamilton, ele correu durante anos na McLaren, né? Que era uma equipe de Fórmula 1. Correu durante anos na McLaren. Quando ele foi para uma outra equipe, acho que é Mercedes a equipe que ele está agora,
quando ele se transferiu para a Mercedes, aconteceu uma coisa inusitada. No meio de uma corrida, tá? Tem aquela hora do piloto ir pro boxe, né? Para trocar o pneu, para abastecer e tal. Ele já era piloto da Mercedes, né? E aí ele botou o carro dele no boxe da McLaren. Pode ver, depois pesquisem isso, foi inusitado. Né? Aí o pessoal da McLaren falou, não, sempre que você quiser pode dar um pulinho aqui e tal, perdeu tempo a beça, né? Naquela corrida. Fórmula 1, 1 segundo, 2 segundos é uma eternidade, né? Uma diferença enorme. Ele fez isso por quê? O piloto automático dele. Então, a personalidade congênita, ela é o quê? São características que a gente que já estão entranhadas na gente. Então a gente precisa trabalhar essa melhora, essa reforma íntima, para eu me libertar de hábitos que não são bons para mim, que não são saudáveis, né? Para eu transformar em virtudes, para eu me desenvolver com virtudes. Quer ver uma coisa? A gente falou hoje sobre futebol na televisão aí e tal, né? Ó, o time eu avisei, o time agora tá aí, né? O jogo tá michuruca, né? Eu avisei, agora vai ter que ouvir a reprise, né? Eu cheguei a falar tá chegando até mais uma pergunta aqui. Peraí, agora eu perdi aqui meu foco. E agora eu perdi o foco. Eu me distraí aqui. Depois eu lembro e eu falo de novo. Vamos responder aqui a próxima pergunta. Se a psicoterapia reencarnacionista tivesse vindo antes, poderia a humanidade estar mais evoluída e o planeta melhor hoje em dia? Então, vamos lá. Essa pergunta, né? Poxa, essa psicoterapia, né, foi anunciada em 1946, só chegou agora, né? Se tivesse vindo antes, ia fazer um bem danado. Por quê? Por que não veio antes? Ia dar certo? Veja só. Se os notebooks, vamos lá, se os roteadores, né? Você está aí na internet, tem um roteador, né? De Wi-Fi, né? De internet, de velocidade de internet e aquilo tudo. Não é isso? A internet de banda larga, que pega pelo ar, né? Pelo celular você consegue se conectar à internet. Esse celular maravilhoso que você tem aí, tá? Se você tivesse com esse aparelho celular aí, em 1980, a sua vida teria sido melhor? Teria ficado melhor? É claro que não. Porque em 1980 não existia telefone celular. Não existia a internet. Tudo faz parte de um processo de evolução. Né? A telefonia, a comunicação, as informações, né? Primeiro, o que aconteceu? Veio aquele telefone que tinha que ter telefonista. Depois passou a ter sem a telefonista, gente discando, né? Tinha aquele disco pra gente, né? Que acontecia. Depois os telefones sem fio, que só funcionavam dentro de casa. Depois os celulares, depois a internet discada. E depois de meia-noite era a hora que todo mundo ficava... Veja, tudo um processo de evolução para que hoje pudesse funcionar certinho. Então, o que ocorre aí? Essa psicoterapia, se ela tivesse chegado antes, as pessoas não estariam preparadas em condições... Hoje já tem uma dificuldade enorme, ainda tem uma dificuldade enorme. Imagine lá atrás. Então não iria trazer esse resultado, né? Você hoje que fala espírito, que é espírita, que comenta de mediunidade, que vê vozes, que ouve, que tem psicografia, que tem um monte de fatos comprovados pela ciência, diga-se de passagem, nada a ver com religião, a ciência comprovando. Não tem gente que debocha, que ri, que fala que não acredita, que fica ironizando. Imagine lá atrás. Então, a gente deve entender que essa psicoterapia chegou na hora certa, no momento certo. Ok? Mais uma pergunta.
Samira, a mãe dela pergunta por que, que ela vê tanta gente mutilada, uma de cada vez. Por que, que ela vê? Não sei. Muito provavelmente, né, fazendo, né, procurando um psicoterapeuta, entra lá no site da ABPR, portal A de avião, B de bola, P de porta e R de raiz, portal abpr.org. Lá, vai no departamento, ou procura um psicoterapeuta na sua cidade, ou vai departamento de caridade e pede ajuda. Porque muitas vezes, até mesmo através de uma rádio, que é uma regressão à distância, pode ser identificado isso aí. Ok? Então, você vai conseguir visualizar. Se você quiser, adiciona também o nosso WhatsApp 21 99 247 5631. A gente pode conversar também, pode trocar ideias, tentar investigar isso aí direitinho, tá bom? Para que você possa compreender o que está acontecendo, qual é a razão desse processo, né? De ver essas pessoas mutiladas, uma de cada vez, tudo isso. Tá legal? Para a gente finalizar, eu sei que eu já passei aqui 2 minutinhos, mas algumas pessoas mandaram pelo WhatsApp um negócio bem bacana. Estamos ainda em outubro, tá? Mas Natal está chegando e existe aquela campanha. Ó, eu vou ler aqui. Pessoal, quem puder ir nos Correios e pegar umas das 17 milhões de cartinhas de crianças para ser o Papai Noel delas, né? A hora é essa. Porque os Correios colocam essa campanha do Papai Noel, mas final de novembro, né, meados de novembro, por aí, a gente já tem que estar dando o presente. E ó, eu participo dessa campanha já há uns 8 anos, é sensacional. A gente vê a reação das crianças, né, a alegria que proporciona a elas. O nosso amigo William Ribeiro, que apresenta alguns programas na Rádio Brasil Espírita, né, está com uma campanha também para levar brinquedos lá para Pedro Leopoldo, a cidade natal do Chico Xavier, a casa de Chico Xavier, para várias crianças também. É sensacional. Então, entra no site dos Correios, tá? A gente pega a cartinha, você escolhe a carta que mais lhe sensibilizar. Tem gente que às vezes pede uma blusa de frio, um panetone, um caderno, um lápis e borracha para estudar. Gente, um lápis e uma borracha é um pedido para o Papai Noel. Caramba, hein? Então é muito legal. É só pegar essa carta e entregar o presente nos Correios até o dia 9 de dezembro, tá? E os Correios, o próprio Correio se encarrega de fazer essa entrega, tá? Vamos divulgar isso e passar adiante, tá certo? Bom, chegou a hora de finalizar o programa de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham todos aí uma ótima semana, tá? Encontro marcado na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro. Tá legal? Fiquem com Deus. 10 horas da noite, horário de Brasília. 9 horas da noite, horário da região do Nordeste. Tá ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!